Salve, salve galera, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu me chamo João Anderson Bato, sou seu professor de Física. Lembrando aqui que essas aulas são destinadas aos nossos alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente, beleza? E retomando sempre que esses assuntos são referentes aos conteúdos do ensino médio. Então aqui a gente vai dar aquela passada nos conteúdos mais importantes, mas sem aquela aprofundada assim específica da disciplina lá quando você a viu, beleza? Só alegria aqui, vamos para frente. Pessoal, na aula de hoje nós vamos ver uma coisa chamada magnetismo, ok? Magnetismo. E suas propriedades, né? De modo geral, a história, ali, o que é um ímã, campo magnético, força magnética, alguns desses conceitos fundamentais do magnetismo. Beleza? Sem pressa, só alegria aqui, só batendo os principais tópicos desse tema, que são tópicos que caem no vestibular. E que quando cai, né, são facilmente acertados, porque a galera geralmente, quando pega isso aqui, aprende mesmo e não fica, né, perdendo tempo com outras coisas. Então vamos aqui direto ao ponto, foco total. Especificamente vamos lá na história do magnetismo. Isso aqui é basicamente história, né, mas é bem simples e bem legal de saber. Porque o nome magnetismo origina-se de uma região chamada Magnésia. E essa região recebeu o nome devido a um cara chamado Magnes. Lá na região da Magnésia, que fica na Grécia, tinha um pastor de ovelhas chamado Magnes. Toda vez que ele ia pastorear as ovelhas, ficavam algumas pedrinhas ligadas ao sapato dele, né, nas sandálias que tinha parte de metal. Essas pedrinhas ele deu o nome de magnetita, que hoje é chamado de hidróxido de ferro. Essa pedra ela tinha a propriedade de ser atraída por determinados metais. Então, essa pedra recebeu o nome de magnetita. Esse cara, devido ao nome dele, né, o Magnes, e essa região, né, é chamada de Magnésia, que significa lugar de pedras mágicas, que era por causa dessas pedras que eram atraídas. Posteriormente, um outro cara chamado Tales de Mileto, aí, um dos pré-socráticos, né? Tales de Mileto era matemático e filósofo. Ele foi um dos primeiros a pensar a teorizar sobre o magnetismo especificamente, sobre essas pedras, as magnetitas. Então, nessa região, que é lá na Grécia Antiga, bem antes de Tales, veio Magnes e de qual originou-se esse nome. Tales de Mileto foi o primeiro a teorizar isso. E lembrando que ele não foi o primeiro, né? Primeiro, as utilizarem assim que a gente tem registros históricos, são os chineses. No entanto, a gente sabe muito pouco da cultura oriental. Então, a gente não consegue traçar o histórico a partir deles. Então, primeiro foi um cara chamado Magnes, depois o Tales de Mileto, teorema de Tales, né, utilizado na matemática, e depois os chineses, que utilizavam uma bússola, que era um instrumento que era utilizado para orientar eles no mar, né, nas navegações. Como bem se sabe, os chineses foram um dos pioneiros no mundo a avançar, né, sobre os mares e etc. Beleza? Depois dos chineses, com a utilização da bússola, o desenvolvimento das grandes navegações, etc., houve um cientista que conseguiu teorizar esse conhecimento, que foi chamado Petrus Peregrinus de Maricourt, chamado Petrus, Pedro, né? Ou Pierre em francês, também é chamado Pierre de Maricourt, ou Petrus Peregrinus. O Petrus foi um dos primeiros a teorizar sobre o que eram os ímãs, né, e a criar alguns teoremas. Então, ele criou algumas coisas chamadas algumas esferas, e a partir dessas esferas ele criou alguns experimentos, que ele escreveu um livro chamado The Magnet. Esse livro continha todo o conhecimento que eles tinham até então sobre magnetismo. Em 1600 veio esse outro cara, chamado William Gilbert. Ele era médico da rainha da Inglaterra, William Gilbert. E ele leu os trabalhos de Maricourt, tem um H no meio, de Gilbert, que ele leu os trabalhos de Maricourt e conseguiu utilizar os trabalhos de Maricourt, de Petrus, e conseguiu demonstrar que a Terra funcionava como um grande ímã. E era por isso que a bússola funcionava. A gente vai ver isso posteriormente, mas os trabalhos de Gilbert foram extremamente importantes para as grandes navegações, para teorizar, né, para mostrar por que fazia sentido seguir uma bússola no meio do mar. Depois veio esse cara. Provavelmente assim, um dos mais importantes desse estudo, que é o
Hans Christian Ørsted, famoso do experimento de Ørsted. Ele fez um experimento que conseguiu unir tudo que a gente já viu até então de magnetismo à eletricidade, porque eram duas coisas diferentes. A eletricidade era uma coisa e o magnetismo era uma outra coisa completamente diferente. O Hans Christian Ørsted, ele conseguiu demonstrar que na verdade eles são a mesma coisa, só que vistos de pontos de vista diferentes. E por esse experimento, né, conseguiu-se criar uma teoria que hoje é chamada de eletromagnetismo, ou seja, eletricidade e magnetismo, tudo junto. Depois do Ørsted fazer isso, meu amigo, aí veio cientista, veio o Félix Piot, veio o Jean-Baptiste Savart, e veio outros, como por exemplo o Michael Faraday. O Michael Faraday, ou só Faraday, o cara da capacitância, vocês já viram aí, o Faraday era um gênio. Só que ele não sabia matemática, muito pouco. Ele sabia experimento, então ele fazia muito experimento. E ele não sabia muito bem, saía fazendo experimento. Tanto é que teve um cara que chamou ele de Newton da eletricidade, porque o cara era genial. Ele fazia diversos experimentos e conseguiu diversas contribuições para a ciência, entre elas a chamada lei de Faraday, né? Que é a lei chamada lei da indução, que é o que faz, por exemplo, você ter energia elétrica na sua casa agora, nesse exato momento. Lei da indução de Faraday. Só que, unindo o magnetismo, que foi composto até Joubert, depois a descoberta de Ørsted, depois os experimentos de Faraday, veio um outro cara. Diversos, na verdade, mas esse provavelmente é o mais importante, que é o chamado James Clerk Maxwell. O Maxwell, ele conseguiu, na verdade, unificar a eletricidade, o magnetismo e a óptica, quando ele conseguiu demonstrar que a luz, essa luz do Sol, por exemplo, ela na verdade ela é uma onda que é feita por eletricidade, campos elétricos e campos magnéticos, em um conjunto de equações que receberam o nome de equações de Maxwell. Tá, professor, mas por que eu explico isso? Eu expliquei isso para vocês para demonstrar que o conhecimento que a gente tem hoje nada mais é do que o acúmulo de outros cientistas. Não se cria conhecimento do zero. O James Clerk Maxwell criou uma teoria que, por exemplo, foi a base para Einstein formular a teoria da relatividade geral. Mas ele só fez isso porque Faraday e outros, Ampère e outros cientistas conseguiram formular as suas leis, né? Lei de Gauss, etc. Mas isso só foi possível, esses experimentos, porque o Ørsted conseguiu demonstrar essa correlação entre eletricidade e magnetismo. E ele só conseguiu fazer isso porque ele ministrava diversas aulas e ele conhecia muito bem o magnetismo enquanto suas propriedades. Então veja, a ciência ela é um processo construtivo de conhecimento, certo? Não vai chegar alguém do nada e ser o bambam da história, não. É um conhecimento acumulativo. E hoje, o eletromagnetismo é a teoria mais bem sucedida em física. Meu amigo, você pode pegar física 1, física 2, física 3, você pode pegar qualquer um. Eletromagnetismo é aquilo que a gente tem de mais bem sólido e bem sucedido na ciência, de modo geral. Beleza? Tudo aí com base nos trabalhos de Maxwell, o cara. Pois bem, agora sim, com base só no magnetismo, sem ser eletromagnetismo, o magnetismo baseia-se basicamente em objetos que conseguem produzir campos magnéticos. Beleza? Só alegria. Esses objetos recebem nominalmente o nome de ímãs, certo? Então, ímãs são fontes de campo magnético. Mas vamos entender primeiramente só o que é um ímã, certo? Só algumas propriedades desse ímã. Então, o ímã é um material sólido, e esse material sólido ele tem algumas propriedades que modificam o espaço ao redor dele. Você conhece o ímã? Deixa eu ver, provavelmente dos alto-falantes de som automotivo, tem uma estrutura aqui, ó, interna, que é um ímã, certo? Basicamente é isso aqui, do lado daquele som automotivo, né? Não sei se você já viu, aqueles paredões e tal. Pois bem, o que eu posso ter de característica dos ímãs? Das propriedades que eles têm, se você já pegou um ímã, você sabe que tem um lado que o ímã puxa o outro e tem um lado que o ímã empurra o outro. A gente delimita essas partes de polaridades, polo norte e polo sul. Então a primeira característica que tem aqui é essa, a da polaridade, que diz que todo ímã possui dois polos. Um eu chamo de norte e o outro eu chamo de sul.
Aí quando eu aproximo dois polos iguais, tipo norte-norte, eles se repelem. Ao aproximar polos iguais, eles se repelem. E polos contrários, eles se atraem. É como se fosse o análogo lá da lei de Dufay, lá do magnetismo. Então, quando você aproxima lá um polo norte de outro polo norte, eles tendem a se afastar assim. Ou sul e sul. Mas quando você aproxima um polo norte de um polo sul, eles se atraem. Certo? É por isso que um ímã puxa o outro, ou às vezes ele repele, né? Expulsa o outro para longe. Isso é a primeira propriedade que a gente tem deles. A outra é a inexistência de monopolos magnéticos ou a inseparabilidade de polos de um ímã. O que é, professor? É o seguinte. A inexistência de mono é né? Monopolo. O que é isso? Significa que você não consegue separar um polo norte de um polo sul. É só isso. Então, essa propriedade me diz que é impossível, vou falar de novo, é impossível pegar um ímã e separar o polo norte do polo sul. Toda vez que você tenta fazer isso, suponhamos que tem um ímã aqui em cima. Quando você quebra ele no meio, quando você separa o polo norte e o polo sul, lá onde você quebrou, a extremidade vai se tornar o oposto. Então, por exemplo, essa extremidade aqui, ó, que estava aqui, ela vai se transformar o sul dessa. Se você quebrar, de novo vai aparecer um polo norte e polo sul. Ou seja, não tem como separar um polo norte de um polo sul de um ímã. É chamado também de inseparabilidade dos polos. Então não existe um único polo. Tipo assim, eu quero um polo norte. Não, meu amigo. Polo norte sempre tem um polo sul. Sempre. Não vai existir um polo norte separado. E às vezes tem algumas questões que caem só nisso. Só baseado nisso, né? Perguntando sobre a existência de monopolos, etc. E isso se baseia, essa premissa não é baseada na experiência. Tipo assim, alguém foi quebrando o ímã. Não tem como. Ia chegar um momento que a pessoa não ia conseguir quebrar. E a partir dali ela não teria mais certeza do que aconteceria. Isso vem de uma lei física, chamada lei de Gauss. E essa lei demonstra que é impossível que exista. Se a gente um dia conseguir separar um polo norte do polo sul, a física como a gente conhece, ela entraria em colapso. Porque o eletromagnetismo faria isso. Lembra que eu falei que o eletromagnetismo é a mais bem sólida, a mais bem sucedida? Então, se a gente conseguir separar um desses, ela cai por terra. Então, nada faz sentido. A física também não faria sentido. Certo? Então, entraria em colapso assim, de tudo que a gente tem como ciência atualmente. E, claro que não é verdade. Então, assim, até hoje tem gente procurando experimentos, etc., porque tentam invalidar algumas teorias que se baseiam nessa. Como eu falei para vocês, o eletromagnetismo baseia a teoria da relatividade. Ou seja, se eu conseguir derrubar o eletromagnetismo, eu derrubo a teoria da relatividade. E é esse processo de construção, certo? É como se fosse uma pirâmide de cartas. Só que essa aqui não pode ser retirada, porque senão toda a estrutura cai. Beleza, pessoal. Essas são as duas grandes propriedades que a gente tem dos ímãs. E como eu falei para vocês, um ímã é um material que consegue produzir um campo magnético. E o que é isso? Ó, coloquei essa definiçãozinha aqui. Bem de boas, que diz o seguinte: um campo magnético é uma região não material no espaço, ou seja, você não consegue tocar nela, você não consegue sentir o cheiro, gosto ou ver. Certo? Você não consegue fazer isso, é não material. Onde ocorre as interações magnéticas, que são diversas, mas só vou colocar assim, interações magnéticas, e pode ser gerado por um ímã ou por uma corrente elétrica. E aqui que está o trabalho do que eu falei, Ørsted. Foi ele que demonstrou que uma corrente elétrica também consegue se comportar como um ímã, certo? Então, se alguém perguntar para você o que é um ímã, lembra, um ímã é uma região não material, ou seja, você consegue ver? Não. Consegue sentir? Não. Consegue sentir o cheiro? Não. Consegue sentir o gosto? Não. Você consegue ouvir o campo magnético? Não. É não material. Onde ocorrem as interações magnéticas e pode ser gerado tanto por um ímã, tanto por uma corrente elétrica. E quando é uma corrente elétrica, gera uma coisa chamada eletromagnetismo. Aqui a gente vê um ímã, e aqui a gente tem limalhas de ferro. Limalha de ferro é um pó de ferro, beleza? Um pozinho. Que jogou aqui, ó. Aqui percebe que tem alguma coisa que faz o pó de ferro ficar desse jeito. E segue como se fossem umas linhas assim, ó. Esse conjunto de linhas
é que recebe o nome de campo magnético. E essas linhas recebem chamadas linhas de indução de quem? De Faraday, porque foi esse maluco que disse o seguinte, olha, vou dar um nome para isso aqui, vou chamar de linhas de indução. Significa que esse material, ele consegue, como se existissem linhas imaginárias que saíssem do norte. Então imagine aqui, ó, aqui é o norte e aqui é o sul. Tá aqui, ó, a representação. As linhas imaginárias, ou essas linhas, as linhas saem do norte e entram pelo sul. Tá aqui. Ó, aqui é como se as linhas saíssem do norte. Ó, vou colocar em preto aqui para você ver. Ela saísse do norte. Aqui, ó, saísse pelo norte, desse a volta no espaço e entrasse pelo sul e atravessasse de novo o ímã. Por isso que quando você quebra um ímã, não adianta, porque a linha vai continuar saindo desse lado, ó. Vai continuar saindo desse lado. E como é que eu chamo o lado de onde saem as linhas? Eu chamo de norte. E por onde entra? Entra pelo sul. Por isso que não dá para separar, entendeu? Essas linhas, a outra grande característica delas, ó, são linhas. Opa, ficou feio aqui, né? São linhas contínuas e fechadas. Ou seja, elas não têm fim. Elas entram no sul, mas elas não acabam, elas não se encerram, elas não se findam, elas não acabam. Elas atravessam o material e saem pelo norte de novo. Então sai do norte, entra pelo sul, atravessa e fica nesse ciclo. Todos os pontos, em todos os pontos. E aí quando você quebra um ímã, por exemplo, ó, se você quebrar, vai ficar todo vermelho. Ó. Ele vai continuar saindo desse lado e entrando desse. E aí eu vou chamar esse pedaço de sul, por exemplo. Entenderam a ideia? Então, por que não dá para separar as linhas de campo? Basicamente por causa dessa propriedade aqui. Ó. Elas são linhas contínuas e fechadas. E de onde vem isso? Vem da chamada lei de Gauss. Isso vem de uma lei, viu, pessoal? Então, se vem de uma lei física e matemática demonstrada, pela experiência também deve ser a mesma coisa. Beleza? E aí, por fim, a gente diz que o campo magnético, o campo, é tangente às linhas. Ou seja, significa que se você colocar uma bússola aqui, ó, ele vai apontar assim, tangente à linha, vai apontar para cá a bússola. Se você colocar uma bússola aqui, ela vai apontar para cá. Ó. Se você colocar aqui, ela vai apontar para cá. Por que, professor? Porque ela aponta sempre tangente. O que é tangente? Tangente toca em um único ponto. Até colocar aqui, ó. O campo é tangente às linhas. O que é tangente? Toca um único ponto. Só alegria. Então essas são as características lá que a gente chama de linhas de indução de Faraday, ou linhas de campo magnético. Como se calcula? Aí vem diversos, né? Basicamente a gente utiliza uma coisa chamada lei de Biot-Savart. Biot, foi um cara chamado Félix Biot, e Jean-Baptiste Savart. Um escreveu o trabalho em setembro, o outro em outubro, na França. Eles não se conheciam, escreveram individualmente e conseguiram criar uma lei aí para isso. Vocês vão aprender essa lei? Nunca. Essa lei é extremamente difícil de calcular, né? Mas saibam que ela existe. E se fosse um curso mais tranquilo, assim, se essa aula fosse mais tranquila, fosse mais longa, a gente ia fazer umas questões dessa aqui. Mas por hora não há condição. É só você saber que tem como calcular. E foram esses dois cientistas que o fizeram. Só que essa aqui vale a pena ver. Porque é o seguinte. Lembra que eu falei lá no começo da aula que tinha um cara chamado Gilbert? Pois é, o Gilbert foi quem demonstrou isso aqui, que era o médico lá da coroa da Inglaterra. E aí ele conseguiu comprovar que, através dos experimentos que utilizavam bússola, né, desde da China, a China, lá uns 2000 anos antes de Cristo, já utilizavam esse material, que é uma bússola, que aponta sempre em uma direção. Então eles utilizavam essa direção como sendo o norte, né? Uma direção pela qual eles se guiavam
e em qualquer outro. Então eles podiam ir para qualquer lugar, mas sempre esse material ia apontar para cá. E aí, por que iria apontar para cá? Imagina que aqui é um ímã. Então, se aqui é um ímã, vai ter um norte e vai ter um sul. Ou melhor, aqui vai ter um sul. Aqui vai ser o sul. E aqui vai ser o norte, por exemplo. Esse sul aqui, ó, ele vai ser atraído por quem? Ele vai ser atraído pelo... Aqui, ó, o sul vai ser atraído pelo norte. Aqui, ó, o norte. O sul é azul, é atraído pelo norte. E aí não importa para onde você vira essa bússola, o ímã sempre vai ser atraído para cá, ó. Sempre vai ser atraído. Sempre vai ser atraído. E aí é necessário que vocês entendam isso, né? Aí surge a ideia das bússolas. As bússolas sempre apontam, né? As bússolas apontam para o norte geográfico. Por que norte geográfico, professor? Porque aqui, se você prestar atenção, se você conhece geografia, você sabe que aqui é o norte, né, do mundo. Aqui é o norte do mundo, norte. E aqui é o sul do mundo, né? Mas veja que para cá ser o norte do mundo, teria que ser o sul magnético aqui, ó. Sul magnético. Para atrair o norte, no caso. Mas, nesse caso, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, porque demoraria muito para explicar essa diferença entre polo geográfico e polo magnético. Eu vou deixar isso aqui como pesquisa, beleza? Então, aqui, ó, pesquise sobre polos geográficos e magnéticos. Beleza? Aqui é uma aula separada assim, mas é bem interessante você saber a diferença entre elas. Beleza? Show! Aí, com base na existência do campo magnético da Terra, o que acontece? Acontece um efeito muito interessante entre o campo magnético da Terra e o Sol. Porque o Sol ele irradia diversas partículas carregadas. Essas partículas carregadas, em forma de vento solar, por assim dizer, eles vão entrar em contato com o chamado campo magnético da Terra, que é isso aqui, ó, o campo magnético. Aquele anterior que eu falei. Esse conjunto, esse campo magnético da Terra, vai formar uma coisa chamada cinturão de Van Allen, que é isso aqui, ó. E aqui tem um campo magnético. O que acontece é que essas partículas, quando elas chegam próximo ao campo magnético da Terra, elas vão começar a interagir com esse campo magnético e elas vão começar a girar aqui, ó. Elas vão começar a girar próximo desses polos aqui. Essas partículas que vêm da Terra, aqui, ó, partículas carregadas, né? E quanto mais for o polo, ou seja, quanto mais for essa extremidade, maior vai ser essa concentração de cargas carregadas se movimentando. E esse movimento de cargas vai produzir uma luz de elétrons excitados. E essa luz é o que a gente chama de aurora boreal. Então, a aurora boreal, que acontece no norte, ela é chamada assim, na parte superior da Terra, e ela é verde, porque o movimento dos elétrons que acabam se excitando e acabam modificando ali a presença em átomos. E esse efeito produz na atmosfera esse efeito de luz, por assim dizer. E já no sul acontece a chamada aurora austral, que é vermelha, mas que também é pelo mesmo fenômeno, certo? As cargas elétricas vêm do Sol e elas interagem com o campo magnético da Terra. Essa interação produz essa luz, né? Isso aqui é o chamado cinturão de Van Allen, isso aqui é a aurora boreal e essa aqui é a chamada aurora austral. Beleza? Uma curiosidade aqui bem interessante. Como é que se formam as auroras? Se formam da interação entre o campo magnético da Terra e as partículas carregadas que provêm do Sol. E também tem a força magnética, né? A força magnética aqui é outra coisa que também não dá para a gente ver aqui. A força magnética pode atuar sobre três coisas bem distintas. Pode atuar sobre uma carga específica. Pode atuar sobre um fio. Ou pode atuar entre dois fios. Beleza? Um fio elétrico e uma carga elétrica. Quando é só uma carga, a força é calculada assim, ó.
Q vezes B vezes B. Quando é sobre um fio, Q é B, I vezes L. E essa aqui eu não vou nem colocar porque é extremamente grande. Mas essas duas acabam caindo bastante em prova, né? Principalmente essa aqui, ó. Chama de a força de Bill, B e L. B é o campo magnético, chamado campo de indução magnética, etc. O I aqui no caso é a corrente elétrica, o L é o fio, V é a velocidade da carga e Q é a carga. Então, assim, do ponto de vista matemático, isso aqui não é difícil, certo? Às vezes a pessoa erra a questão por nunca ter visto isso aqui na vida, aí acaba errando a questão. Mas é bem simples, basta você pegar os valores, saber como aplicar e calcular. Olha aqui, ó. Certo? Então, para carga é essa e para um fio é essa. Essa aqui não cai em prova. Então vamos lá. Ó. Suponhamos aqui, ó, encontre a força magnética atua sobre uma partícula. Ó. Se é uma partícula, eu vou ter que utilizar essa aqui. Ó. A força é QVB. Carga, velocidade, campo. A força é igual a QVB. Aí ele me diz que a carga vale 5 microcoulomb, ou seja, 5 vezes 10 a menos 6. Esse Uzinho significa 10 a menos 6. A velocidade vale 2 vezes 10 a 6 metros por segundo. E o campo vale 4 teslas. Então, se você substituir isso aqui, ia ver que a força é a carga, né? 5, 10 a menos 6, vezes 2, 10 elevado a 6, vezes 4. Esse cancela com esse. E a força seria 5 vezes 2 vezes 4. Que daria 40 newtons. Então veja assim, que matematicamente não é difícil, né? Você só precisa treinar mais um pouco. Olha essa aqui. Enquanto a força magnética atua sobre uma partícula também. Então se é uma partícula, então a força é QVB. Quanto é a carga? 1,2 microcoulomb, 10 a menos 6, né? A velocidade, 5, 10 a 6. E o campo é 3 teslas, né? Então aí seria a força 1,2 10 elevado a menos 6 vezes 5 10 elevado a 6 vezes 3. Ó. Novamente, esse cancela com esse, porque um negativo outro é positivo. Aí ficaria 1,2 vezes 5 vezes 3. Aqui daria 6 vezes 3, 18 newtons. Bem simples, bem de boas. Já quanto à força magnética sobre um fio, a força é Bill, né? B vezes I vezes L. Então, quem é B? B ele diz que é 2 aqui, ó, 2 teslas. Quem é I? 0,25 amperes. E quanto é o L? Ele diz que é 0,40 metros. Se você aplicar aqui, fica bem simples, ó. Força é igual a 2 vezes 0,25 vezes 0,40. A força vai ser igual a quanto? Multiplicando todos esses valores, vai dar 0,2 newtons. Vamos ver que é relativamente bem simples, né, galera? Bem simples mesmo. Ó, vou fazer mais uma aqui só para a gente encerrar. Novamente, encontre a força magnética que atua sobre um fio. Opa, se é um fio, a força é igual a Bill, onde B aqui vale 3. E a corrente elétrica, ele me diz que vale 0,5. E L é 0,2 metros, né? Porque aqui está em centímetro, tem que transformar em metros. E aí bastaria você aplicar aqui. Então a força seria 3 vezes 0,5 vezes 0,2, 20, né? Igual a 0,3 newtons. Então veja que matematicamente, como eu repito e costumo dizer, a física matematicamente não é tão complexa. O que é mais difícil são os conceitos que precisam ser verificados e sendo revisados constantemente. Pessoal, então a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado aí da parte histórica, né, de como funciona ali as auroras boreais e, por fim, algumas aplicações matemáticas aí bem simples para você, beleza? Nos vemos nas próximas aulas, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau.